Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, caríssimos fundadores Janaína e Costa, todos os membros da comunidade, os consagrados, os formadores, os que estão em formação, nosso seminarista Pedro Patrício, nossos acólitos, ministros, todos que se encontram aqui, os que nos acompanham através das redes sociais. A festa de São Mateus é uma festa que traz um ensinamento muito claro, muito preciso sobre a opção por Jesus Cristo. Mas a opção por Jesus Cristo que cada um faz é consequência de um chamado de Jesus. Mateus, um cobrador de impostos, estava na sua banca, no seu trabalho. E Jesus vê Mateus e o chama. Mateus se levanta e o segue. Tudo começa com o chamado do Senhor. O chamado que o Senhor Jesus nos faz, ele é decisivo. É ele que muda a nossa vida. Quando Jesus vê, Jesus olha, fita o seu olhar em cada um e dirige a sua palavra. E a palavra que Jesus dirige a cada um é uma palavra que toca profundamente no coração e no ser. Ninguém pode ficar indiferente ao chamado do Senhor. Não somos nós que escolhemos o Senhor. É o Senhor que nos escolhe. E quando Ele nos escolhe, aí a coisa complica. Porque Ele nos segue, nos acompanha, está sempre do nosso lado, nos questiona até que tenhamos aquela condição de decidir segui-lo. Depois a atitude de quem resolve fazer a opção por Jesus, que escutou bem claramente o chamado, é se levantar para segui-lo. Mateus estava sentado na mesa da coletoria de impostos. E se levantou. Esse verbo levantar na Bíblia tem um significado tão forte. Quando alguém está deitado, se levanta, está sentado, se levanta, muda de atitude. E se coloca numa posição de compromisso, de sair de si mesmo, de ir no seguimento daquele que chama. É o mesmo verbo utilizado para a ressurreição. Lázaro se levanta, sai do túmulo e se levanta. Aquele que está caído se levanta, a sogra de Pedro está deitada, se levanta. Talita se levanta. É uma vida nova, é ressurreição, é um começo novo para aquele que se levanta. E assim foi Mateus. Levantou-se para seguir o Mestre. Vejo que nós também precisamos nos levantar
para seguir o Senhor. E o Papa Francisco nos fala algumas coisas que às vezes a gente fica com aquilo na mente e só depois é que a gente se dá conta do que ele queria dizer. Ele fala muito do processo da nossa caminhada. E na caminhada nós caímos. Porque quem caminha, escorrega, pisa falso, tropeça. Faz parte de quem está na caminhada cair. Não é o problema cair. O problema é não se levantar. Encontrar forças para se levantar é o jeito que nós temos para ir adiante. Quem cai, se levanta, segue o caminho e vai em busca do seu ideal. Por isso que esse verbo levantar é muito significativo na teologia do Evangelho, porque é uma atitude que transforma a nossa vida. E depois a decisão séria de seguir o Senhor. O seguimento é um dom tão precioso. Seguir Jesus. Quando seguimos, nós vamos aprendendo cada dia, cada momento e cada etapa da nossa vida, cada problema, cada dificuldade. Com o Senhor, Ele vai nos ensinando como enfrentar as diversas situações e seguir adiante. A imagem de uma caminhada, que é um processo, quem caminha sai de um lugar para chegar a outro. E o importante é o que vai acontecendo ao longo do caminho. Eu penso numa comunidade formativa, como nessa casa aqui, os que chegam com seus sonhos, com seus ideais, e vão fazendo um percurso de um caminho não para fora de si, mas um caminho para dentro de si, de interiorização, tomada de consciência daquilo que está acontecendo dentro, na sua alma, no seu ser. Aí o encontro com Deus, o encontro com o Senhor. A gente só pode ouvir o chamado do Senhor, a gente só pode se levantar para segui-lo se acolhermos no nosso coração essa voz que nos chama. E aqui, numa casa de formação, tem todo este processo de discernimento, de aprendizado, de reflexão, de autodomínio, de escuta contínua da palavra de Deus. Deus que está sempre nos falando. A comunidade Nova Berite, ela se fundamenta, como toda comunidade cristã, no encontro com Jesus Cristo. Às vezes, o encontro pessoal é muito difícil, no sentido de que o encontro individual, eu e Jesus Cristo vamos me encontrar. Mas quando eu estou numa comunidade, os irmãos que estão neste processo de encontro com o Senhor, os irmãos nos ajudam a nos encontrar, porque a comunidade propicia encontros, um itinerário formativo, com oração, meditação, adoração ao Santíssimo, escuta da palavra de Deus, a lexio divina, formação, palestras. Tudo isso ajuda aquele que se dispõe a encontrar-se com o Senhor.
Jesus mesmo com os discípulos foram tantas conversas, tantos encontros, tantas correções, tantos puxões de orelha. De vez em quando eles saíam daquilo que Jesus Cristo estava propondo, Jesus Cristo chama de volta, não é por aí. No processo formativo, toda a comunidade é um pouco isso. Mas a disciplina que a própria comunidade se impõe ajuda muito cada um a fazer o seu caminho neste processo formativo de encontro com o Senhor. Agora veja o que nos diz a São Paulo na carta aos Efésios. Ele faz uma exortação muito interessante. Exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. A vocação é o chamado. Jesus chama e chama para alguma coisa. Chama para ser seu discípulo, seu seguidor. E cada um deve caminhar de acordo com esse chamado, com essa vocação. A coisa mais contraditória é alguém sentir um chamado para ir numa direção e ir em outra. Eu estou dizendo que sou discípulo de Jesus Cristo. Mas o meu comportamento não é nada cristão. Esta incongruência que não vai. Temos que viver de acordo com a nossa vocação. E veja depois a lista de virtudes que São Paulo coloca para aqueles que estão vocacionados, que devem viver de acordo com a vocação. A primeira virtude que não deve faltar para nenhum cristão, sabe qual é? A humildade. A humildade não pode faltar para nenhum cristão. O cristão que não for humilde, ele vai se complicar. Porque o contrário de humilde é de ser humilde é ser orgulhoso. Não combina. O humilde que tem os pés no chão, aceita a sua condição, aceita as suas falhas, suas limitações, aceita ser corrigido, aceita ser orientado, aceita a palavra de Deus que mostra um novo jeito de viver. O humilde tem abertura para acolher o ensinamento divino. Para sermos fiéis à nossa vocação, temos que partir da humildade. Que bonito, né? A mansidão. Quando eu entrei hoje aqui, você tinha um clima de uma mansidão, uma comunidade que tem uma leveza. E Pedro me comentava, a comunidade do Norberto foi assim desde quando eu conhecia, há muito tempo. Eram poucos ainda, mas não perdeu esse toque da mansidão. Coisa bonita. A gente fica bem quando a gente entra num lugar que tem esse clima. Do acolhimento, da serenidade, do respeito às pessoas. Isso vai tocando na nossa alma. Não precisa palavras. Tudo fala. O ambiente fala. O espaço fala. As atitudes das pessoas falam. Humildade e mansidão, olha que dupla bonita. Né? Não devemos nos separar delas de jeito nenhum. Aí depois, aquilo que realmente é bastante exigente para nós, principalmente para nós que vivemos em comunidade. E nós cristãos vivemos sempre em comunidade.
Suportai-vos uns aos outros com paciência. Suportar o diferente, suportar o mais lento, suportar o mais agitado, suportar o que vive mais alto nas nuvens, suportar aquele que anda com os pés no chão, sempre mais humilde. Conviver com o outro, com suas diferenças. Deus fez cada um assim, dotado de uma identidade própria, de um jeito próprio, e que deve ser acolhido na comunidade, cada um como é. Porque nós somos todos membros de um só corpo, vivemos num só espírito. Aí Paulo vai tecendo aqui a razão da unidade do corpo místico de Cristo que somos nós. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Olha que coisa bonita. Deus age em todos e permanece em todos. Por que é que nós devemos respeitar o outro? Contemplar a pessoa do outro. Porque Deus está presente no outro. Deus age na pessoa do nosso irmão. Deus permanece na pessoa do nosso irmão. E se quisermos encontrar Deus, o caminho mais fácil é encontrá-lo no outro. Eu sei que a comunidade Norberry tem um toque de Francisco de Assis. Mesmo porque sempre vocês tiveram assim, muita proximidade dos capuchinhos. E aqui tem um capuchinho falando para vocês. A fraternidade franciscana, ela se fundamenta nisso. São Francisco descobriu de que Jesus está presente na pessoa do outro. E seja o outro quem for. E principalmente do outro mais frágil, mais carente, mais necessitado. Quando ele quis deixar tudo para seguir o Evangelho, a primeira coisa que ele fez foi a mesma coisa que vocês estão fazendo. Francisco juntou um grupo de irmãos. Depois veio um grupo de irmãs Santa Clara para formar uma fraternidade. E vocês, como comunidade cristã, estão formando essa bonita fraternidade, comunidade de fé, de amor e de esperança. Inspiração no Evangelho para viver esse ideal não falta. Não falta no Evangelho, não falta nos santos inspiradores e não falta no coração dos fundadores. Então sigam este caminho, sabendo que é importante no caminhar é não parar de andar. Quando a gente para, a gente tem mais dificuldades de ficar em pé muito tempo. Mas quando a gente está em caminho, em movimento, a gente vai vivenciando tantas coisas bonitas e aprendendo tanto. E a nossa vida é uma caminhada de fé. Nós não caminhamos sozinhos, Deus caminha conosco. Por isso, São Mateus deixou tudo para seguir o Senhor. E, de certo modo, nós também abrimos mão de tantas coisas para fazermos parte de uma comunidade, para seguirmos o Senhor. E quem faz essa experiência de ouvir Jesus Cristo chamando e de segui-lo, está descobrindo um tesouro maravilhoso na sua vida, que vale a pena deixar tudo para comprá-lo
o tesouro, como nos diz o Evangelho. Na parábola do homem que deixou tudo para comprar o tesouro que estava escondido. Sejamos capazes de viver essa alegria do Evangelho, como nos diz o Papa Francisco. Viver e transmitir para as outras pessoas. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.